Pessoal, bom dia a todos. Sou o pastor Carlos. Estou aqui nesta manhã passando para trazer uma palavra ao seu coração. E a palavra que eu tenho para o seu coração é do Salmo 42, quando ele diz assim: como a corça anseia pela fonte das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então eu quero que você entender que esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Corá, aquele que foi inimigo de Josué, era aquele que amava as capas de Babilônia, era aquele que amava os despojos proibidos pelo Senhor, é aquele que amava tocar nas coisas de Deus. Por quê? Porque os despojos de Jericó, Deus já havia falado a Josué que todos os despojos daquela cidade, quando eles destroçassem ela, esses despojos deviam ficar na casa de Deus. E Corá, ele se adiantou e tomou a capa babilônica que tinha ali, tomou os despojos e levou para o arraial de Israel, e ele enterrou na sua tenda embaixo, cavando a terra, e ele enterrou ali os despojos. E ele cometeu esse grande pecado, e por causa do pecado de Corá, Israel perdeu muitos homens, foi para a guerra contra a cidade de Ai, a cidade de Ai. E ali a Bíblia diz que o exército da cidade de Ai era composto de 12.000 homens. E esses 12.000 homens, além de ferir Israel, fizeram com que Israel batesse em retirada. Israel com um exército super numeroso. Mas por quê? Porque havia uma brecha. Havia uma brecha de pecado no meio do povo causado por Corá. Então isso dá a entender que o pecado em nossa vida abre precedentes para a influência maligna, para nos trazer derrotas, sofrimentos e impedir que nós sejamos conquistadores. Então, os filhos de Corá, que tinham tudo para seguir o exemplo do pai, eles não fizeram isso, eles seguiram a Jesus. Eles seguiram o exemplo dos sacerdotes, eles caminharam com o Senhor. E os filhos de Corá, eles foram responsáveis por escreverem muitos salmos, e salmos muito belos. Então, segundo a história, Davi, ele havia fugido de seu filho Absalão, e ele agora está longe do templo, longe de Jerusalém, escondido do seu filho. E agora Davi, ele tem saudade do templo, e ele pega o salmo redigido por Corá, pelos filhos de Corá. E agora no Salmo 42, Davi, ele está citando esse salmo. Ele está dizendo, lendo o salmo: assim como a corça anseia pelas fontes das águas. Esse salmo, ele tem alguma interpretação muito bonita, tá?
a história do Salmo 42, ele fala da casa de Deus, ele denota o santuário de Deus, em que Deus habitava no meio do seu povo. A casa de Deus representa a sua presença, a qual, por alguma razão, estava distante o salmista. E ele ansiava estar de volta entre o povo de Deus. Então o salmista, ele está escrevendo esse salmo porque ele se encontrava distante, né? Ele é considerado, né, o Salmo 42, o Salmo do socorro, o Salmo daquele que tem sede pela casa de Deus. Então, ele faz uma alusão à corça, né? Aí a pergunta, o que é a corça? A corça, ele é um cervo da mesma linhagem do veado, tá? Da mesma linhagem do veado. Então, a corça, ela anseia pela fonte das águas. Por quê? Porque a corça, ela tem um odor, ela libera um odor, e esse odor atrai os seus predadores. Então a corça, ela precisa constantemente estar perto de riachos, estar perto de rios, porque a única maneira de o odor não ser liberado é quando ela se lava com a água do rio. Então, quando ela se lava, quando ela não somente ela tomava água, como ela tem sede de se lavar, se banhar, para se livrar dos seus predadores. Então, o salmista está dizendo, assim como a corça tem sede da água, que é uma questão de sobrevivência, ele está dizendo da mesma forma, eu tenho sede pela casa de Deus, pela presença de Deus. Então, queridos, tá? O texto ainda diz que a água para a corça, ela era uma proteção, né? Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O salmista, ele estava dizendo. Então, queridos, simbolicamente é para os nossos dias, a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a água, é a palavra. Ela simboliza a água que lava o pecador, que limpa o pecador. Então, o único meio de não sermos tragados pelos nossos inimigos é se nós estivermos constantemente lavados e mergulhados na palavra de Deus. A corça sabia que a água era a sua única solução. E nós sabemos que a nossa única salvação é a palavra de Deus. É por isso que o salmista dizia, assim como a corça anseia pela fonte das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. O salmista queria estar na casa de Deus, porque ele sabia que ali ele tinha liberdade de adorar o Senhor. Era uma sede, era um desejo, uma ânsia. Quando você olha para o Salmo 84, assim como o pardal encontrou casa para seus ninhos,
assim eu encontrei os teus altares, ó Senhor. Quem está escrevendo? Os filhos de Corá. Eram jovens que ansiavam por estar na presença de Deus. Eram jovens que ansiavam por estar na casa de Deus. Então, queridos, assim como eles tiveram a hombridade, a sabedoria de escrever os seus salmos, tirado do seu coração, do seu sentimento. Os salmos dele expressavam realmente quem eles eram. Tá? Os salmos que eles escreveram expressavam realmente a sua posição em Deus. Então, que você nesse dia possa também, através de cântico dos teus lábios, através da tua adoração, expressar os teus salmos ao Senhor, como forma de gratidão a Deus, tá? Para que o Senhor Deus possa ver em você. Porque Deus, Ele nos mede, não é pela nossa estrutura, não é pela nossa estatura física. Deus, Ele nos mede pelo nosso coração. Lembre-se de uma coisa, que o salmista Davi, o Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Entenda uma coisa, muitas pessoas estão deixando de ir à casa do Senhor por causa de A, por causa de B. Lembre-se que problemas tem no mundo inteiro. Problemas tem dentro da nossa casa, na nossa rua, em todo lugar. E pessoas, até mesmo obreiros, pastores errados, padres errados, governos errados, tem em todo lugar, em todos os setores, tá? Nunca espere, né, uma igreja santa, totalmente santa, porque uma igreja, ela é formada de pessoas, de pecadores, ela é formada de pessoas que tiveram uma vida transtornada no seu passado, ela é formada de pessoas que se arrependeram, ela é formada de pessoas que abandonaram a sua vida distorcida lá atrás, mas não significa que sejam pessoas, né, que não pequem mais. Não, nós estamos na terra, nós estamos ainda nesse corpo, tá? Nesse corpo material, nesse corpo que vai se dissolver, nesse corpo que vai ser transformado por um corpo espiritual. Mas enquanto estivermos nesse corpo, todo mundo está sujeito aos erros, tá? Mas lembre-se de uma coisa, que na vida de cada um, dentro dos templos, tá, existe um Deus que nunca errou, que não falha, que não peca. Então, Lucas 9:23, ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e cada dia me siga. Jesus está dizendo o quê? Eu sou o modelo. Só pode dizer, vem a mim, quem realmente é modelo. E o único que tem o poder de dizer, vem a mim, é Jesus Cristo, porque Ele é o modelo. Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, venceu a lei, venceu o inferno, e Ele disse, tomou a chave da morte e do inferno, pisou na cabeça de Satanás e ressuscitou, e disse, todo poder foi-me dado no céu e na terra. Então, Ele é o modelo.
A igreja, ela tem que olhar para Jesus. A igreja não pode estar se espelhando nos homens, porque os homens estão ali cooperando. Os homens estão ali cooperando, mas não significa que são imunes ao pecado. Erram. Mas lembre-se que todo aquele que escandalizar o evangelho, Jesus disse, aquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, é melhor que ele amarre uma corda no seu pescoço e se atire no meio do mar, porque receberá mais duro juízo. Então todo mundo está livre para pecar. Todo mundo está livre para errar, para dar mau testemunho. Mas lembre-se que o dono da palavra, o dono da igreja, ele corrige. Então, queridos, essa palavra é para você que está afastado, para você que abandonou o templo por causa de alguém. Lembre-se que você não é melhor do que ninguém. Ah, aquele pastor, aquela pastora, sei lá, deu mau exemplo. Mas você não tem que olhar para eles. Olha para Jesus e busca um erro em Jesus. Se você encontrar um erro em Jesus Cristo, então eu te recomendo que você nunca mais sirva a Deus. Mas se você não encontrar erro em Jesus, então vá para a igreja e não olhe para as pessoas, olhe para o Criador, sirva a Deus, olhe para Jesus Cristo, porque a tua salvação não depende dos homens, a tua salvação depende da tua frequência à palavra de Deus e a tua caminhada com Cristo. Então, queridos, você precisa reconciliar, confessar Jesus como teu Salvador. E aí, como disse Amós, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você conhece Jesus quando aceita o seu Salvador. Mas você precisa continuar conhecendo Jesus. Como? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, examinando a palavra do Senhor, estando nos cultos. Porque Hebreus 10, 25, ele diz, não abandone a vossa congregação, não abandone a casa de Deus, por causa de A, por causa de B. Não. Se você está na igreja, foi à igreja por causa de pessoas, você vai ficar na hora da trombeta tocar. Tá? Se você saiu da igreja por causa de pessoas, você nunca foi lá por causa de Jesus. Lembre-se que a razão de nós servirmos a Deus é por causa de Jesus, que morreu na cruz do Calvário e deu a sua vida por nós. A nossa fidelidade, a nossa gratidão é a Jesus Cristo. Então, queridos, que nesta manhã Deus em Cristo venha te abençoar, que Deus em Cristo venha te dar livramento, que Deus em Cristo te conceda um dia abençoado, em nome de Jesus.